A música entrou na minha vida no segundo grau, aos 16 anos. Eu era uma menina muito tímida e na escola, no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, existia um conjunto, um coral, e era uma delícia aquele coral. E ali eu me encontrei, eu que era muito tímida, encontrei ali o meu grupo de amigos e a gente passava o dia inteiro ensaiando as músicas do coro e tal. E a gente teve a sorte de ter ali no coro um professor que dava, além do treinamento do coro, aulas de canto particulares para a gente ter uma noção de como é o canto. Ele estava se formando em canto e ele usava a gente de cobaia, era uma delícia. E a partir dali eu fui para o conservatório e daí para a escola de música da UFRJ, me formei, depois me tornei artista do municipal. Foi um caminho natural. Foi um caminho natural que começou no segundo grau, com a música na escola. Escola pública, por sinal. Não era particular, era uma escola pública. Quando eu estava ainda no ginásio, na oitava série, eu sempre gostei muito de música, mas nunca dei atenção, né? Quer dizer, eu gostava de música como qualquer outra pessoa. E na oitava série, além das aulas de música, eu tinha aula com um professor de ciência, que ao invés de dar aula de ciência, dava aula de história da ópera, né? E de ópera, e de cantor. E aquilo começou... Amador. Não, eu acho que ele era um amante, ele não cantava, ele era um grande admirador. E aí eu comecei a procurar, ler a respeito, não tinha internet, naturalmente. E aí a única fonte que a gente tinha na época, ou os LPs, né, ou a Rádio MEC. E aí comecei a virar um ouvinte assíduo da Rádio MEC. Tinha um programa chamado Especiais, era todo sábado, então tinha entrevista com um cantor lírico do passado e do presente. Então, era com um apresentador. Então, ele fazia uma entrevista e mostrava um pouco da carreira, enfim. E aquilo tudo começou a me fascinar, né? E o som que saía me fascinava, a maneira como o som saía, como é que de uma pessoa pode sair tanto som sem qualquer microfone ou amplificação, independente do espaço, né? Enfim, e aí, quando eu tinha 18 anos, meu pai pôde me colocar numa aula de canto. E eu comecei devagarzinho, né? Amadoristicamente. Na verdade, o primeiro objetivo era cantar bem no meu chuveiro, né? E aí eu fui descobrindo o mundo do canto. Nessa época eu entrei, já estava na faculdade, então muitos momentos eu não conseguia conciliar e fui largando, enfim. E aí a música acabou ganhando um espaço maior na minha vida de 2007 para cá. Eu já era professor, eu sou professor aqui na instituição desde 2001 talvez, 2001. Já era professor, mas eu sou professor de genética aqui, genética humana e molecular, para os cursos de medicina, enfermagem e nutrição. E, enfim, minha vida já estava toda estruturada, né? Ou pelo menos encaminhada. E eu resolvi, faltava cantar, e eu gosto muito. E como eu não gosto de viver frustrado, eu resolvi, na verdade, me dedicar mais. Eu voltei a estudar a técnica vocal, passei por vários professores, né? Paralelo a isso, comecei a estudar música, teoria, percepção e musical, porque o cantor lírico é necessário. O que você domina é um instrumento, então a pessoa que toca o piano tem que, enfim, saber teoria, a pessoa que toca clarineta e assim vai. Então é um instrumento, é um outro instrumento, a voz. Só que é um instrumento com bastante particularidade, né? Porque cada cantor tem uma voz diferente da outra. Na verdade, para a gente não existia distinção entre música erudita e música não erudita, e música expressão popular. Existia música boa, o que quer que fosse música boa. Então a gente cantava canções espirituais americanas, a gente cantava o gospel, a gente cantava o canto sacro barroco, renascença,
muita música popular. Então, quando a gente canta em coro, a gente tem a oportunidade de ter um painel de tudo um pouco do que tem na música. E a partir dali a gente vai quebrando também aquele preconceito de que a música clássica... Não, é música, tudo é música. E é claro que as tendências espontâneas vão se manifestando. Mas do nosso coro, do nosso conjunto, não, eu acho que eu sou a única que se profissionalizou, mas todo o resto do grupo ainda gosta e assiste, tornou-se público, sabe? E continua assistindo, e por mais que goste de rock, do que seja, também sabe apreciar a boa música, seja que nome ela tiver. Eu não sei, eu acho que eu não teria o perfil de ser uma artista que faz um show próprio, entende? Porque o artista popular, ele não tem tanta exigência vocal, ele não precisa ser um vocalista tão preparado quanto um cantor lírico, mas ele precisa dar conta de encher o palco durante o show e ser a motivação para que as pessoas saiam de casa para assisti-lo. Como figura única, a Lady Gaga, a Madonna, essas figuras são personagens que elas criam. E eu sou muito tímida, eu não teria esse perfil, essa coisa, não teria. Eu tenho, como sempre tive, muita vontade, muito gosto por estudar. E na ópera, quanto mais você estuda, menos você sabe. Mais você sabe o quanto você não sabe. É um mar de conhecimento, é uma coisa muito grande. Cada personagem te obriga a estudar muito, porque você precisa entender muito de história, de contexto, de atuação, e de psiquismo, e de alma humana. Então, essa é a matéria-prima do cantor lírico. Então, eu acho que foi muito espontâneo. No coro, eu tive uma noção muito básica do que... um apanhado de cada coisa, né, de cada possibilidade. E ali eu fui naturalmente caminhando para música erudita. Não sei, eu acho que foi um caminho muito natural. Mas, mesmo dentro da música erudita, eu sou muito eclética. Eu faço de tudo, da música renascentista, barroca. Claro, em cada fase faço mais esse ou aquele gênero. Mas comecei com música a capela, cantei muitos anos em coro, a capela, fiz muito oratório. E foi natural a migração para o repertório sinfônico, para a ópera. E é isso. Hoje eu estou assim, no repertório sinfônico, a ópera, em um recital aqui e ali. Mas já fiz muito mais recital. Hoje eu me apresento muito mais com a orquestra. Eu tive algumas oportunidades de ir ao municipal, assistir, e aquilo me marcou muito. Não apenas o prédio, um lugar muito bonito, mas ver aquela gente vivendo de arte, vivendo para a arte, e em títulos muito, sabe, em ópera. Temas que hoje são verdadeiros tabus e que estão agora sendo discutidos, de todo o aspecto da sexualidade, da relação humana, da dinâmica humana. Isso há 600 anos já está na ópera. Então, eu acho que isso me marcou muito, a fluência e a facilidade com que a música dita de alta cultura, a música clássica, lida com os temas mais complexos. Desde os temas de crime aos elementos mais elevados da alta filosofia, da busca pelo mais sublime do humano. Então, o leque é muito amplo. Ele não fica... Tá aí, isso me atraiu muito. Não fica tanto nesse dia a dia do baby, I love you, sabe? Meu amor, eu te amo, eu te quero. Esse espectro aqui da música popular. A música erudita, ela abarca muito mais. E isso me agrada muito. O canto lírico é na verdade, para dominá-lo você tem que dominar uma técnica, né, em primeira instância, dominar um instrumento, e junto ao instrumento você vai ganhando resistência física. Então, assim, o trabalho do canto é um trabalho como de um atleta, né? Você tem que estar sempre exercitando,
porque você canta muito além do limite de uma pessoa normal, né? Tanto em termos de intensidade de som quanto de extensão. O canto lírico, ele é basicamente, a gente poderia fazer uma comparação com uma modalidade olímpica, uma modalidade atlética. Então, a nossa rotina não é muito diferente, por exemplo, de um fundista ou de um atleta ou de um jogador de futebol ou qualquer outro atleta de altíssimo rendimento. Você precisa estar sempre saudável, sempre bem alimentado, dormindo bem, tranquilo. Tem que aprender a lidar com os nervos. Isso é muito importante para a gente, é lidar com a própria angústia. É uma viagem. Então, é muito feito de prática, de treino. A gente tem o acompanhamento de um professor de canto, de preferência um professor que te ampare, porque é uma técnica muito complexa, mas que tanta gente faz, por que você não? Mas você precisa do auxílio de um professor. E muito conhecimento, muito estudo, a prática tanto quanto você possa. Existe a graduação em canto, eu fiz graduação em canto pelo UFRJ, mas pelo país existem diversas escolas e diversas possibilidades. Algumas pessoas não fazem graduação, vão direto no professor de canto e começam a se inscrever em concursos de canto para se tornarem conhecidos. Foi uma emoção muito grande, né? Porque você fica preocupado porque com piano, quando você faz um recital, um concerto com piano, o pianista é sempre camarada e te espera, né?
Então, às vezes você quer respirar num lugar que não tinha combinado, ele vai te esperar. Às vezes você precisou de mais ar, ele vai te esperar. As pessoas não percebem, porque existe talvez uma interação de alma com um pianista, né? Com a orquestra já é diferente. Você tem que fazer, porque o maestro não vai mandar a orquestra inteira se segurar por sua causa. Então, isso dá um certo medo, vamos dizer assim. Mas aí a música começa a fluir, você usa o seu ritmo interno e consegue. E que primeiro concerto com a orquestra foi esse? Foi em 2008, talvez, 2009. Foi com a Orquestra Jovem de Vassouras. Qual era o repertório? Então, claro que lembro. A gente fez trechos da ópera La Bohème. Então tem uma área que é difícil para o tenor, não é? Porque ela é muito aguda, então eu cantei com orquestra, foi toda aquela emoção e medo ao mesmo tempo, como eu te disse, você não pode respirar mais, tem que fazer tudo na continha certa para não dar problema, né? Mas foi uma emoção grande. A minha família é uma família muito simples. E quando se trata de artes, eu vejo que os meus amigos que tinham uma família mais abastada, uma condição muito melhor de vida, os pais ficam muito preocupados com a sobrevivência. E é claro que tem muito medo, porque é uma carreira de altos e baixos. Não há garantias. Eu tive a grande sorte de, com 19 anos, já estava no Teatro Municipal, passei 10 anos como artista do Municipal. Nunca me faltou trabalho, eu trabalho muito. Mas um pai e mãe ficam preocupados. Será que essa profissão que meu filho está estudando, se preparando, oferece a ele mínimas condições de vida com dignidade? Como eu venho de uma família muito simples, as expectativas deles eram unicamente que eu fosse realizada na minha profissão. Na minha família, não todos, acho que uma família muito numerosa, pouquíssimos tiveram acesso a uma educação um pouco mais à frente, um ou outro fez uma faculdade. Então, só o fato de eu estar ingressando na faculdade e fazendo um curso superior e tendo uma carreira diferente daquela possibilidade mais simples de ficar no bairro, de ter talvez máximo um comércio de bairro, eu acho que isso já animou muito os meus pais. E eu acho que eles apostaram e foi a melhor coisa que eles fizeram, porque me deu muita tranquilidade, me tranquilizou muito, de saber que eu não tinha que oferecer louros aos meus pais. Olha, pai, eu ganhei primeiro lugar no concurso. Isso nunca entrou em pauta. A pauta sempre era, você está gostando, você está feliz, você se sente realizada, você se sente servindo, você se sente útil fazendo o que você faz. Eu tenho a grande sorte de ter tido uma família assim. E eu me lembro que mesmo nos tempos de escola, meu pai era mecânico e a minha mãe dona de casa. E o meu pai, quando a gente vinha com uma nota um pouco mais baixa, ele dizia, você sabe a matéria? Eu dizia, sei, pai. Você tirou uma nota baixa, mas uma prova é uma avaliação efêmera. Ela não tem como avaliar o que você realmente conhece, o que você realmente é. Saiba que o conhecimento vai te servir para a vida. Quanto mais você souber, melhor. Quanto menos você souber, menos preparado você vai estar. Então, isso sempre norteou muito a minha forma de enxergar as coisas. Eu tive muita sorte. Eu não tinha programação de família, de pai de ser o primeiro, de segundo. Essa coisa de... O lugar do pódio nunca entrou na pauta. E tive muita sorte. E aí o pódio vem naturalmente. Naturalmente você faz feliz o seu trabalho e você vai para o primeiro, segundo, terceiro, 10º lugar. Isso é irrelevante. Da minha parte, eu fiz o conservatório, fiz o coro, né, aquela primeira fase com coro, depois veio o Conservatório Brasileiro de Música, onde eu me preparei para o vestibular. Fiz o vestibular, fiz o UFRJ, aí fiz um ano de UFRJ e com um ano de UFRJ eu já estava no Teatro Municipal, eu entrei com 19 anos. E o Teatro Municipal foi a minha escola, porque ali eu tive a oportunidade de ver e presenciar e participar do que é a dinâmica do funcionamento de um teatro. De toda a equipe que está por trás, de como é a vida do artista, qual é o nível de compromisso que você tem que ter com aquilo. Então,
É uma vida feita de muito estudo, de muita prática, de prática diária, de estudo diário, de muita audição, muita leitura. É uma vida de cultura. Eu acho que posso falar com tranquilidade que o aluno que deseja se tornar cantor lírico, ele tem que ser um aluno nota 10. Alguém que realmente goste de estudar. Quem não gosta de estudar não vai cantar. Hoje, mesmo fazendo coisas, eu ainda estudo. Eu tenho aula 2 vezes por semana com um professor chamado professor Eduardo Álvares, que foi um grande tenor do Brasil, um dos maiores tenores que o Brasil já teve. Enfim, então essa é a rotina, né? Estudar é para sempre, né? O cantor lírico estuda para sempre, porque exercício é para sempre, né? Um atleta não pode deixar de fazer aquecimento todo dia, assim como o cantor, né? A graduação é só o começo. Eu acho que em qualquer profissão, a graduação é uma introdução àquele assunto. Depois é que estuda-se e aprofunda-se muito mais cada uma dessas abas do leque. Então, eu digo que eu estou formada há 12 anos, 10 anos, um bocado de tempo. Mas agora eu estudo muito mais do que antes. Eu tenho hoje a possibilidade de me dedicar integralmente ao estudo. É uma vida de estudo. Mas sim, precisa de uma formação em atuação, precisa de uma formação musical, você precisa ser um musicista, um cantor e um ator. As 3 coisas. E são 3 coisas bem diferentes que você precisa integrar em si como cantor. Mas é legal, vale a pena. A gente estuda teatro, a gente estuda atuação. A gente estuda atuação, quanto mais estudar, melhor. Na UFRJ, a ênfase não é em atuação. Apesar de termos uma boa prática em ópera, a gente não tem esse viés que a Unirio, por exemplo, dá. É obrigatório a atuação. Isso é tão importante. Isso solta o aluno, o cantor no palco, entende? Mas eu tive a chance de trabalhar no Teatro Municipal e muita produção de ópera, e ali era o meu grande laboratório. Eu estava no coro, eu não tinha obrigação nenhuma de levar o espetáculo nas costas como solista, como personagem principal. E ali eu aproveitei. Eu aproveitei para fazer todo tipo de laboratório. Às vezes você leva 10 anos para cantar uma música direito. Às vezes você leva 15 anos para emitir uma nota direito. Enfim, então tem todo fruto de muito trabalho, né? O que as pessoas vão presenciar hoje é fruto de muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Chegando à exaustão, às vezes. Jesse Norman fala isso numa entrevista. Se é para tornar-se, se é para fazer o seu trabalho de forma medíocre, por que começar? Você vai fazer o seu trabalho? Faz, se joga. Nem que seja para depois você dizer, não, eu não quero mais. Você entende? Para você viver a coisa até o fim. Realmente não ficar só naquele sonho. Ai, se eu tivesse me dedicado mais? Vai, se dedica. Se você acha que não deve mais, depois muda de rota.
a primeira ópera que eu fiz foi La Bohème. Eu fiz o personagem principal. Eu fiz ela várias vezes. Fiz 4, não, fiz 3, é porque eu fiz várias restas delas. Fiz a ópera Carmen, fiz o Dom José com várias restas também, a ópera... e fiz uma ópera que quase não encenam, que é linda, é uma ópera de Puccini chamada Il Tabarro. É uma história muito interessante, assim, bem verista, né? Ela é baseada em fatos reais. O compositor, por exemplo, ele escreveu essa ópera por conta de um caso na cidade dele. O pai dele era promotor, enfim, então ele criou uma fantasia em cima de uma situação real. É uma ópera chamada Il Tabarro, muito bacana. Conta a história de quê? Em breves palavras. Breves palavras, né? É uma história, se passa num porto, né? Então é a história de um estivador, né, de porto. Então ele tem um chefe, e esse chefe tem uma esposa. E a esposa, então, se apaixona por ele, pelo Luigi, que é um rapaz jovem, a esposa é mais velha, se apaixona pelo Luigi, e ele fica no dilema de, né, ele é funcionário do marido dela, e fica nesse dilema. Enfim, no final da ópera, aliás, quase todas elas, né, alguém sempre morre, então quem morre nessa ópera é o Luigi, que o Michele, o patrão, ele descobre que o Luigi está traindo com a mulher dele, né? E ele mata o Luigi. E aí vem o nome da ópera, Il Tabarro, que é um casaco. Ele encobre o corpo do Luigi com um casaco. E a última cena é quando ele mostra a esposa, matei seu amante, e ele levanta o casaco e vê o corpo do Luigi. Enfim. E qual foi a personagem que você fez? Eu fiz o Luigi, era o personagem, era o tenor, né, é um dos personagens principais. É o que morria no final. É o que morria no final, é a vida. Já matei bastante também em ópera. Quanta malinconia se gira un rossano se face. Ano passado, agora, eu cantei a Rainha Heródias, a Salomé, de Richard Strauss. Eu tinha uns 16 anos, estava já estudando música, e o padre João Pedro, padre da paróquia lá em Niterói, da minha família, onde nós frequentávamos, ele comprou os ingressos para minha mãe e para mim. Eu acho que é porque nós podíamos nesse dia. Fomos minha mãe, eu e ele. Fomos assistir a ópera. E quando eu fui escalada o ano passado para cantar esse papel, a minha mãe me falou: minha filha, você se lembra que você, quando a gente foi assistir a Salomé e você tinha 16 anos, você apontou para o palco e disse: mamãe, um dia você vai me ver fazendo aquilo? Eu não me lembrava, mas a minha mãe, quando soube da minha escalação, ela me disse: lembra, minha filha, você disse que um dia ia fazer isso. E eu acho que se eu pudesse falar daqui mais me marcou, eu acho que isso me marcou, porque aquilo foi um marco, né? Aquilo bateu o martelo, é essa profissão que eu quero ter. E a partir dali eu me dediquei muito ao estudo e tal. Assim, eu acho que a Salomé de Richard Strauss, eu não entendi nada do que eu ouvi, é uma música super complexa, o tema é o tema da decapitação de João Batista e a personagem Heródias é uma rainha sanguinária, louca. É tudo muito forte, tudo em tintas muito fortes, mas eu como adolescente vive em tintas fortíssimas, em cores fortes. Eu acho que aquilo me marcou muito. E é uma característica da minha carreira esse tipo de personagem completamente anacrônico, ele é completamente, é o cara que faz o pivô da história, sabe? Não necessariamente a mocinha. Ficou como uma marca. Não sei se é porque eu sou mezzo-soprano, enfim. Mas eu acho que tem a ver, sim. Eu diria que é a Salomé de Richard Strauss. Existe uma área que eu adorava muito, eu ouvia e aquilo quase que me tirava lágrimas, né? É uma área da ópera tosca, chamada Le Stelle, que é uma das minhas áreas preferidas. Então, a primeira vez que eu consegui cantar com facilidade, assim, chegou a me sair lágrima dos olhos, realmente. E tive a emoção de cantar ela algumas vezes com orquestra, e aí você tem que segurar a emoção para não chorar, porque realmente é uma emoção grande, né? Embora a gente faça, meus professores sempre disseram que quem tem que se emocionar é o público, não é você. Mas a gente se emociona também, e tem que segurar a emoção muitas vezes para não estragar a música. Eu concilio da maneira mais louca possível. Você deixa um furo ali, um furo a colar, entende? E assim a gente vai levando. Eu tenho 3 empregos, eu canto, eu tenho ensaio toda semana, eu tenho aula de canto, enfim, você vai
eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, enfim, tenho um pai e uma mãe idosos, e, enfim, a gente vai administrando. Eu fui um aluno muito tímido, eu fiquei reprovado na faculdade porque não apresentava seminário, porque eu não tinha coragem. Até que um dia eu resolvi tomar coragem e mostrar que aquilo não podia ser mais forte do que eu. Enfim, acabei virando professor. Então é uma técnica. Pro canto, eu faço da mesma maneira, né? Porque eu tento me colocar como professor. Então, assim, existe uma evolução, na verdade, né, no canto, por conta dessa tranquilidade para se apresentar. Existe uma evolução. De certa forma, a tua atividade como professor ajudou. E vice-versa, tá? Porque, por exemplo, o canto, eu hoje consigo dar aula o dia inteiro falando e eu não me canso. Você tem a técnica correta. Exatamente, eu respiro direito, entende? E assim vai. Então, quer dizer, um ajudou o outro. A gente tem que entender em que contexto a gente está. Eu acho que em qualquer área do país, com exceção dessa ou daquela, a gente está se instruindo, a gente está se fazendo como nação, a gente está se fazendo como cultura, como identidade. E todos nós participamos disso. Eu não posso querer levar uma vida, levar uma carreira como um artista que mora em Londres, que tem 1.000, 2.000 anos de tradição, que já passou por tudo, todas as guerras, todas as revoluções, todas as possibilidades de reformas e chegaram àquele formato. O Brasil não, o Brasil é um país jovem, adolescente. Então, um artista no Brasil, aquele que tem um chamado artístico no Brasil, tem que entender que não é uma vida de louros e grandes tapetes vermelhos. Que o sucesso, que alcançar a meta artística é justamente servir, educar, instruir e oferecer à população a possibilidade de conhecer algo mais, de sair do seu dia a dia, de sair da sua vida daqui, dessa esfera próxima. E é isso. Todo artista, seja que for, o artista de circo, o cantor de ópera, o cantor popular, o que seja, o boi bumbá, é trazer uma outra visão. E a função do artista é essa, né? Um cara que pega a realidade, relê a realidade e devolve para os outros. E ajuda o coletivo a se encontrar, a encontrar respostas, a progredir mais rápido nessa naquela área. Então, há desafios, porque a gente ainda, como nação, não reconhece prioridade na cultura. Mas isso, para mim, é um sinal da nossa adolescência como nação. Uma nação madura reconhece a necessidade e a utilidade da cultura. E nós, como artistas, temos que ter essa paciência. Paciência para entender que o coletivo ainda não sabe o quanto se beneficia da arte. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer o seu trabalho. Não é porque você não tem o melhor pagamento que você gostaria ou as melhores condições de trabalho que gostaria, não é por isso que você vai deixar. Porque quando a gente sabe qual é a nossa meta, a gente enxerga as coisas com muito mais paciência e aceita as coisas. Por exemplo, hoje eu estou fazendo um recital aqui na Fase, amanhã eu posso estar numa grande sala de concerto com uma ótima orquestra e no dia seguinte recebendo a chave da cidade e no outro dia ter 4 pessoas na plateia. A vida é assim. A vida é assim e a gente tem que aceitar o que tem a cada momento e fazer o melhor a cada momento. Os Canarinhos de Petrópolis, há alguns 5, 6 anos atrás, me chamaram para cantar um concerto. O Marco Aurélio Listo me chamou para cantar um concerto e eu não saquei, eu estava numa época muito ocupada, e eu não saquei, aprendi o repertório e cheguei. Quando eu fui ver, era como se fosse um congresso mundial de coros infantis. E a gente na Catedral de Petrópolis fez o Magnificat Aleluia de Vila Lobos com 500 crianças. Era eu no meio, assim, cantando, e é como se fosse um salmo responsorial, sabe? E aí, eu no meio cantando, porque a catedral tem isso, né? Dá para você colocar todo mundo em volta. E era um mar de crianças tão afinadas, tão sincronizadas. Aquilo eu acho que foi uma das coisas mais importantes. Eu já cantei nas grandes salas do país, com grandes maestros internacionais, nacionais,
Mas eu acho que isso me marcou muito, assim. Eu acho que aquilo me... Porque tem alguns trabalhos que mostram pra gente para que a gente está fazendo o nosso trabalho, sabe? Eu acho que me fez acordar, sabe? Ai, tem tanta coisa boa, tem muita ópera, tem muito concerto. Mas nem sempre os concertos mais famosos e pomposos e bem pagos são os que ficam pro coração, sabia? Às vezes tem... Eu estava em turnê no interior do Paraná com o Quarteto Colonial, o Quarteto a Capela. E aí, isso foi uns 2 ou 3 anos atrás. Jacarezinho, interior do Paraná. Isso me marcou muito, muito. E as apresentações eram para escolas públicas, mas também tinha noites, as apresentações cedo eram para crianças e as apresentações de noite para os adultos. E a apresentação cedo tinha um monte de criança de escola particular que dava para ver, aquelas crianças com aquela xuxinha colorida, muito bem arrumadinhas, coradinhas, bem nutridas, e usando aquela mochila da moda, o relógio do Ben 10, essas coisas. Mas uma fofoca, elas estavam gostando da música, mas estavam fazendo uma bagunça danada. E aqui na frente tinha um grupo de crianças, não eram pré-adolescentes, mais velhos, mais queimados de sol. Eu saquei ali que eles não estavam naquela faixa, financeiramente falando, né? Daquele pessoal mais de trás. Mas com um olho que não despregava da gente. Uma coisa, terminando a apresentação, esse grupo veio conversar com a gente, a professora que trouxe veio conversar com a gente e veio dizer, olha, nós somos de uma comunidade rural a 17 quilômetros daqui e a prefeitura, como hoje é feriado, vocês estão vendo que estão vindo aqui as crianças das escolas particulares que são da área. Nós aqui, nós somos da zona rural, então nós saímos bem cedo, porque não tinha o ônibus, hoje é feriado, né? E viemos andando os 17 quilômetros para assistir ao concerto. E agora vamos indo, tá? Porque agora a gente tem que andar o caminho da volta. Quando você vê uma coisa dessas, você diz, ok, foi por isso que eu peguei o avião do Rio de Janeiro, treinei, ensaiei e estou aqui para eles, sabe? Porque eles realmente beberam aquilo que a gente fez, sabe? Aquilo me marcou muito, foi muito lindo. Eu acho que há momentos, há diversos momentos assim, sabe? Onde a gente não espera e toma uma surpresa dessas. E há, é claro, apresentações onde o presidente da República está presente, que ótimo. Mas, sei lá, tem de tudo. É bonita essa carreira do artista porque a gente sai muito da nossa esfera aqui, a gente vai ver as pessoas, sabe? E outra, em Foz do Iguaçu, para as crianças indígenas de todas as nações que você puder imaginar. E foi muito gracinha, porque a gente pediu a eles para identificarem os bichos e eles sabiam falar todos. E era lindo, assim, todos os rostinhos indígenas que você pode imaginar. Foi bem bonito. Um grande sonho que eu tive, e que eu tenho até que contar isso, que eu realizei, foi conhecer o Plácido Domingo, né? Então, eu fui ao ensaio dele, eu cheguei no ensaio para o concerto dele o ano passado. E, enfim, achei que eu fosse encontrar o Plácido Domingo cheio de segurança, né? Aí eu cheguei no hall de entrada, lá no Rio, no teatro, e estava conversando com umas pessoas conhecidas. Quando eu olhei para o lado, o Plácido Domingo estava do meu lado. E aí eu comecei a tremer, igual uma adolescente fã de um cantor de rock, né? Comecei a tremer. Obviamente que não dei nenhum ataque, mas foi assim, foi um grande sonho. Eu nunca pensei que eu fosse, inclusive, bater papo com o Plácido Domingo. Chegou a conversar, sim, então? Sim. E ele foi simpático? Simpático, humildíssimo. Ouvi ele cantando a 1 metro do meu ouvido, né? Assim, foi uma realização de sonho. O resto, na verdade, é fruto de muito trabalho, né? Cantar por aí é muito trabalho, né? É sonho, mas é alcançável. Ou talvez o Plácido fosse uma utopia. Nunca imaginei que eu fosse dividir o mesmo espaço que ele. Eu espero continuar cantando, fazendo coisas bacanas, interagindo com pessoas bacanas e que eu aprenda. Eu vim desse mundo para aprender. Estou aí para aprender canto, aprender música. Esse é meu objetivo. Como
não conseguiria viver sem música, né? Nem que se fosse ouvindo. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Eu acho que a possibilidade de transformar as vidas, de alguma forma contribuir para o progresso, de alguma forma, eu acho que contribuir para o progresso, para o avanço, para a melhoria da vida das pessoas, para que as pessoas vivam com mais suavidade, com mais harmonia, com mais próximos da sua felicidade pessoal. Eu acho que é isso que me emociona no meu trabalho. A possibilidade de seja como professora, seja como cantora, contribuir. Desde aquela pessoa que vem me procurar na aula de canto porque tem uma dificuldade, uma timidez, uma dificuldade em se expressar e daí desabrocha como pessoa, e a pessoa que vem assistir e que muitas vezes é muito bonita, às vezes anos depois a pessoa vem dizer, olha, lembro daquela apresentação, foi tão bom para mim, eu voltei para casa tão feliz, a minha vida mudou um pouco. Eu não sei, é uma pretensão, é uma arrogância, pode ser, mas eu acho que isso me move, sabe? É um pouco querer ser herói, eu não sei. Mas eu acho que é isso que me marca na minha profissão. E só. E tá bom. E se eu alcanço isso, tá tudo certo.